Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso portal. Estamos aqui, eu sou o professor Meca de Física, estamos aqui agora para o módulo 2 de transformação de unidades, que agora vai falar sobre as transformações de unidades importantes para o seu vestibular na parte de termologia. Vamos lembrar, o curso de termologia começa com termometria, parte de escalas termométricas. Então você vai ter que saber passar Celsius para Kelvin, Celsius para Fahrenheit. Vamos lá, Celsius para Kelvin. TC igual a TK menos 273. Perfeito? Então, muitas vezes eu tenho que trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades, que é a temperatura em Kelvin. Então, eu pego a Celsius e somo 273. Fique esperto, às vezes aparece 27 Celsius, 47 graus Celsius. Claro, ele está pedindo para você somar o 273 para que dê um número redondo. Perfeito? Outra transformação que você vai ter que saber, de Celsius para Fahrenheit. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Perfeito? Existem outras escalas famosas, como Rankine, Remy, que nós não vamos trabalhar nesse momento, porque não costuma aparecer muito no vestibular. Se você quiser, tem um outro videozinho aí, dá uma procurada sobre essas outras escalas. Coisas importantes, né? Para cada variação, o que é variação? Mudança. Para cada variação de 1 grau Celsius, há uma variação de 1 Kelvin e 1,8 Fahrenheit e 1,8 graus Fahrenheit. Bom, por que não apenas a transformação de unidade é importante? Porque na matéria seguinte, depois que você aprende isso aqui, a gente entra em dilatação. Lembra? Dilatação linear, superficial e volumétrica. Delta L, L0, alfa, delta T e assim vai. Né? No L0, né, eu posso usar a mesma unidade que eu usei no delta L. Ou vice-versa. Vamos supor que ele te deu delta L. Te deu delta L em centímetros. Então o comprimento inicial, se for a pergunta, eu vou obter em centímetros. Fica tranquilo, você não precisa fazer essa transformação. Se ele pediu delta L e você colocou o comprimento inicial em centímetros, a resposta vai estar em centímetros. O que você vai ter que ficar esperto não é nessa transformação do delta L ou da área ou do volume, essa tudo bem. Você vai ter que ficar esperto na transformação do alfa e do delta T. Porque muitas vezes ele te dá o alfa, né? Lembra que era o alfa, coeficiente de dilatação linear? Às vezes ele te dá o alfa, a unidade do alfa ele te dá em graus Celsius a menos 1 e ele te dá as temperaturas em Fahrenheit. Aí você tem duas opções. Ou você pega a temperatura inicial em Celsius, em Fahrenheit, passa para Celsius, a temperatura final em Fahrenheit passa para Celsius, subtrai uma da outra. Ou você já pega direto a variação em Fahrenheit e transforma para a variação em Celsius. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a temperatura que ele te deu lá era de 32 graus Fahrenheit e foi para, sei lá, 50. Então a temperatura inicial, 32 graus Fahrenheit, e foi para a temperatura final de 50 graus Fahrenheit. Vai ter vestibulando que vai pegar 32, substituir aqui, né? Vai pegar 50, substituir aqui, e fazer a variação em Celsius depois. Tá certo, só que você vai perder tempo, né? É só anotar. Aqui a variação foi de quantos graus? De 32 para 50. Foi de 18 graus Fahrenheit. E aí você pode fazer uma regrinha de 3. Para cada variação de 1 grau Celsius, há uma variação de 1,8 graus Fahrenheit. Se eu variei 18 graus Fahrenheit, x graus Celsius. Então aqui a delta T, a variação de temperatura em Celsius, vai dar 10. Ok? Nisso você ganha tempo na hora de fazer o delta L, L0, alfa, delta T, porque lá vai o delta T, você vai precisar da variação. Precisando da variação, você vai calcular a variação de acordo com o alfa. Se o alfa tivesse em graus Fahrenheit a menos 1, perfeito. Aqui você já podia usar direto o valor 18. Tá ok? Como está em Celsius, eu vou ter que usar para o delta T 10 graus Celsius. O mesmo vale para a superficial e para a volumétrica. Beleza? Na sequência do curso, a gente aprendeu a equação fundamental da calorimetria. Essa equação, olha, é uma que mais dá para sacanear o aluninho. Nessa equação, o famoso que macete, lembre-se sempre, quem manda é o calor específico. Como o calor específico ele traz unidade de tudo, né, a unidade de calor específico,
normalmente aparece em caloria por grama grau Celsius. Se eu usar o calor específico em caloria por grama grau Celsius, a quantidade de calor que eu obtenho é em caloria. A massa que eu tenho que usar é grama, que não é sistema internacional. Para aplicar o QMacete, você pode usar em grama se você usar esse calor específico em caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura em grau Celsius. Quando você aplicar o QMacete, você não é obrigado a usar o sistema internacional. E aí você obtém o valor do Q em calorias. Porém, quem assistiu o módulo 1, lembra quando a gente usar a parte de potência, né? Ó, eu posso trocar o Q por potência vezes o tempo. O que acontece, vira e mexe? A potência aparece em watt, o tempo em segundo. Então o Q vai ter que estar em joule. E você acabou de obter o Q em caloria. E aí você tem que fazer a transformação, perfeito? Então uma caloria, aproximadamente 4,18 joules. Vestibular em geral usa 4, tá bom? Então, você pode aplicar o QMacete à vontade, só que a hora que você for misturar com potência que esteja em watt, você é obrigado a usar em joule. Fique esperto com isso, esses são os erros mais frequentes aí nos simulados que a gente vê, tudo bem? Bom, depois a gente viu o QMOL, né? A quantidade de calor é a massa vezes o calor latente. Nesse caso, fiquem atentos à unidade do calor latente, ok? Normalmente aparece em caloria por grama. Se aparecer em caloria por grama, eu uso a massa em grama e obtenho em caloria a quantidade de calor. Se aparecer em caloria por quilograma, eu uso a massa em quilograma e obtenho em caloria. Joule por quilograma, uso a massa em quilograma e obtenho joule. Perfeito? Só lembrando, esse assunto é um dos que a gente menos usa no Sistema Internacional de Unidades. É um dos que você mais tem liberdade, exceto quando for para a parte de potência. Perfeito? Bom, depois que a gente finaliza a parte de calorimetria, a gente entra na parte de termodinâmica, tá, né? A parte de gases aí, que envolve bastante transformação de unidade também. Então vamos relembrar lá. Na equação PV igual a nRT, essa é uma das que você tem que ficar muito atentos. Como eu disse para vocês, o calor específico é quem manda, né? No PV-NRT, quem manda é o R, né? Que é a constante universal lá, o R. Às vezes o R aparece para você como 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. Olha que barato, gente. Ele que traz todas as informações. Então, se eu usar o R de 0,082, no P, na pressão, eu sou obrigado a usar atmosfera. No volume, eu sou obrigado a usar litro. Número de mols em mol e temperatura em Kelvin. Só que tem um detalhe. Sempre, forever, na parte de termodinâmica, a temperatura é Kelvin. Então você não vai poder usar em Celsius. No QMacete eu posso, aqui não. Perfeito? Outro valor do R que aparece pra gente, que é do Sistema Internacional, é 8,3 joules por mol Kelvin. Esse K é maiúsculo do Kelvin. 8,3 joules por mol Kelvin. Aí você fala, poxa vida, só que agora, Meca, que coisa estranha, né? Ó, atmosfera litro é pressão vezes volume. Aqui embaixo apareceu o joule, que é energia. Como que isso virou isso? Então olha que interessante. A atmosfera, já falei para vocês, lá no outro módulo, uma atmosfera é 10 a quinta Pascal. Então olha como que é o R, ó. 0,082 atmosfera é 10 a quinta Pascal, já falei, é Newton por metro quadrado. Uma transformação importante, litro para metro cúbico. Pensa, gente, pensa bastante que você vai entender. Se eu pegar uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro, cabe 1000 litros. E 1 metro por 1 metro por 1 metro é 1 metro cúbico. Ah, então 1 metro cúbico são 1000 litros. Se 1 metro cúbico são 1000 litros, 1 litro é 1 milésimo de metro cúbico. 10 a menos 3 metro cúbico. Então eu vou pegar esse litro para transformar em metro cúbico e eu multiplico por 10 a menos 3. Olha que interessante. Aqui embaixo continua o mol Kelvin. Mol Kelvin continua aqui embaixo. Olha só que barato. Metro quadrado com metro cúbico vira metro. 10 a quinta com 10 a menos 3 dá 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 0,082 dá 8,2.
Então R dá 8,2. Newton vezes metro, força vezes distância, FD cosseno θ, Newton vezes metro é Joule. Joule por mol Kelvin. Pena que a coisa virtual não tem a pergunta, mas com certeza o aluno perguntaria agora. Poxa, é 8,3 ou 8,2? Aqui, gente, uma atmosfera, eu falei para vocês, é aproximadamente 10 a quinta Pascal. Não é exatamente 10 a quinta Pascal. Então, por isso que deu essa diferenciazinha na nossa demonstração aqui para o 8,3. O valor correto é 8,3, porque esse número é um pouquinho maior do que 10 a quinta. Ok? Então, essa é uma das coisas importantíssimas da parte de PV igual a NRT. Temperatura em Kelvin sempre. Tá ok? Depois você viu a lei geral dos gases, né? O PV tipo ovotop é 0V0 T0 é P1 V1 T1. Também a temperatura em Kelvin. Pressão e volume fique à vontade. Nessa relação, a pressão e o volume você usa na unidade que você quiser, mas a temperatura tem que estar em Kelvin. Né? Na sequência, a gente viu várias coisas, mas chegamos ali no primeiro princípio da termodinâmica. O ΔU, a variação da energia interna, é Q menos o trabalho. Fique à vontade. Você pode fazer o ΔU em calorias, se você quiser, ou Joule. Em geral, nesse sistema aí a gente usa em Joule. Por quê? Para o cálculo do trabalho, às vezes a gente tira o trabalho da área, né? A área do gráfico, né? De PV. A área do gráfico de PV dá o trabalho, né? A pressão vai ter que estar em Newton por metro quadrado e o volume vai ter que estar em metro cúbico. Essa é outra coisa que às vezes pega o vestibulando. Fique esperto quando você for calcular a área do gráfico da pressão pelo volume, Newton por metro quadrado e metro cúbico, para você obter Joule na hora de substituir no primeiro princípio da termodinâmica. Perfeito? Na parte do segundo princípio da termodinâmica, né, do rendimento de máquinas térmicas lá, quando a gente pede o rendimento, né, vamos relembrar lá, ó, o rendimento da máquina térmica. Lembrando, máquinas térmicas a gente divide em motor térmico e as bombas de calor, né? Então, quando a gente falava do rendimento, né, do motor térmico, é o trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente, né? Esses caras podem estar em calorias, não tem problema, ou joules. Note que se eu pegar em caloria, multiplicar por 4,18 aqui, multiplicar por 4,18 aqui, não importa, você vai cancelar o 4,18, então não se preocupe com isso. O mesmo vale quando a gente fala de eficiência, né? Não mais rendimento, mas a eficiência do refrigerador, né? Não sei se vocês se recordam na parte de eficiência de refrigerador, que a gente não usa em porcentagem, né? Como é que a gente calcula a eficiência do refrigerador? É o Q frio sobre o trabalho, isso em módulo, né? Módulo do Q frio sobre o módulo de trabalho. Isso aqui é a mesma coisa, vale o mesmo princípio lá. A eficiência do aquecedor, que é o módulo do Q quente sobre o módulo do trabalho. Isso aqui também não precisa se preocupar com as unidades. Só no final, quando a gente aprende o rendimento do ciclo de Carnot, como é que a gente calcula o rendimento do Carnot? Rendimento de Carnot, 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Esse rendimento, você tem que usar a temperatura em Kelvin. Posso usar as duas em Celsius? Não, as duas têm que estar em Kelvin. Certo, turma? Então, com isso a gente fecha mais esse módulo de termologia. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo módulo, módulo 3. Tchau!